Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai voltar ao tema BPMN. Lá atrás a gente teve um vídeo em que eu falava com vocês sobre essa notação de gestão de processos de negócio, que é padrão no mercado. Eu explicava os elementos básicos e um deles que eu mencionei para vocês foram os gateways. E eu expliquei para vocês que os gateways têm tipos, mas naquele momento eu não expliquei quais eram esses tipos porque ia ser muito conteúdo. Então agora no vídeo de hoje chegou a hora da gente falar sobre isso. Vamos lá? Bom, então primeiro deixa eu resgatar. Lembra que a BPMN tem 5 categorias de elementos? Objetos de fluxos, conexões, piscinas e raias, dados e artefatos, certo? Então, os gateways estão dentro da categoria objetos de fluxo. O que são os gateways? Os gateways, eles ajudam a gente a definir os caminhos possíveis num processo. Eles fazem os bifurcamentos e as junções dos caminhos. Um gateway ele é sempre representado por um losango, mas eu posso ter algumas variações de desenhos dentro desse losango que eu vou explicar já já. Então vamos lá, a gente tem 4 tipos de gateways. O shor, o or, o end e o complexo. Vamos começar falando de cada um deles devagarinho pra gente entender. Então o shor, ou exclusivo, ele significa o quê? Ele significa que apenas um dos caminhos vai... Ih, vou espirrar. Ai, fiquei segurando. Pera aí. Ou seja, só um dos caminhos, um e somente um dos caminhos vai ser seguido. Se eu estiver falando de um split, de uma divisão de caminhos, eu vou escolher uma daquelas alternativas somente. E se eu estiver falando de join, de união de fluxos, eu também vou escolher uma daquelas alternativas somente. O shor, ele normalmente é representado por um xizinho, mas algumas ferramentas, elas usam simplesmente o losango sem nenhum símbolo dentro. Quando eu uso o losango sem nenhum símbolo dentro, implicitamente eu estou trabalhando com shor, com um xizinho, só que eu não estou colocando a marcação do xizinho ali. Essa prática de não usar a marcação explicitamente agiliza um pouquinho ali na hora que a gente está modelando, mas não é uma prática que a gente recomenda, porque quando você deixa implícito, pode ser que alguém não entenda que você está falando de um shor. Então, principalmente quem está começando a modelagem, que às vezes erra, às vezes fica na dúvida sobre algum conector, tenta colocar sempre qual é o gateway que você está usando. Então coloca, se for um shor, coloca lá a marcação do shor para que apareça o xizinho. Mas as duas representações são possíveis. Bom, e aí vamos pensar num exemplo para a gente entender o uso do shor? Então imagina a seguinte situação, eu tenho um processo onde eu vou analisar um cliente, tá? Eu posso, depois dessa análise, chegar à conclusão que aquele cliente está aprovado ou que ele está rejeitado, reprovado, tá? Então isso é um caso típico de um shor, ou está aprovado ou está reprovado. Eu não posso ter as duas situações ao mesmo tempo, tá? Eu não posso estar mais ou menos aprovado. Então, esse tipo de situação onde somente uma das opções é válida, é um caso em que a gente tipicamente usa um shor. Então vamos para o segundo tipo de gateway, que é o or, ou o ou inclusivo, como a gente chama. O que significa o or pra gente? Significa que pelo menos um dos caminhos tem que ser seguido. Pelo menos um significa que pode ser 1, 2, 3, todos, tá? Pode ser que todas as possibilidades sejam válidas pra gente. Então, pelo menos um é essa palavrinha que a gente tem que guardar. Eu também posso ter o ou funcionando em split, em divisão de fluxos, ou em join, em união de caminhos de fluxos. Ele atua nas duas situações também, assim como o shor que a gente viu antes. Exemplo para o or. Imagina que eu tenho um processo onde eu estou analisando uma lista de pedidos. E nessa lista eu posso ter pedidos que vieram do Rio de Janeiro, pedidos que vieram de São Paulo, ou eu posso ter ambos, né? Eu não preciso ter uma lista só do Rio de Janeiro e uma lista só de São Paulo. Eu posso ter uma lista onde uma parte dos pedidos vieram do Rio e uma parte dos pedidos vieram de São Paulo. Então, eu posso ter ou somente o Rio, ou somente São Paulo, ou ambas as possibilidades representadas no meu processo. Esse é um caso em que tipicamente a gente usa um ou inclusivo ou um or. Ok? Tranquilo? Vamos em frente. Qual é o nosso próximo tipo de gateway? O end, também conhecido como paralelismo. O end, ele significa o que pra gente? Ele significa que todos os caminhos serão percorridos. Seja no split ou seja num join, esteja eu dividindo ou juntando caminhos,
todas as opções elas têm que acontecer necessariamente, obrigatoriamente. Então, quando eu coloco um AND, significa que todas aquelas alternativas ali vão acontecer. Vamos ver um exemplo para ficar claro. Imagina que eu estou no aeroporto, por exemplo, tem um processo de inspeção de segurança no aeroporto. Vão acontecer duas coisas em paralelo. Eu vou passar pela inspeção de segurança fisicamente, a minha bagagem vai passar aqui pela esteira para ser inspecionado também. As duas inspeções têm que acontecer, só que elas acontecem em paralelo. Eu não vou conseguir ser liberada só depois que eu inspecionar, se eles não inspecionarem a minha bagagem, e eu também não vou conseguir ser liberada se eles inspecionarem somente a minha bagagem e não me inspecionarem. Então as duas alternativas têm que acontecer nesse processo. Deu para entender? Perfeito, né? Esses três tipos são os tipos mais comuns e eles conseguem resolver muitas situações de modelagem de processos pra gente. Muitas mesmo. Só que existem algumas situações que elas são mais complexas. E se eu fosse representar ela através dos gateways básicos, eu até conseguiria, mas eu teria que colocar muitas decisões em sequência ali para conseguir representar isso. Quando eu tenho uma situação altamente complexa, eu uso, adivinha só, o gateway que tem o nome de complexo. O que esse gateway ele me ajuda a representar? Situações onde eu tenho muitas regras de negócio, muitas exceções possíveis. E aí onde os gateways simples, os gateways básicos, digamos assim, teriam que ter muita representatividade ali e eu não ia conseguir dar essa visão. Vamos dar um exemplo desse gateway complexo para a gente entender. Então imagina que eu tenho um processo de compras onde em determinado momento o cliente vai escolher a forma de pagamento. Imagina que eu tenho 4 formas de pagamento possíveis: cheque, dinheiro, cartão de débito e cartão de crédito. E aí o cliente pode escolher a forma de pagamento, ele pode combinar as formas de pagamento, ou seja, ele pode usar mais de uma, só que eu tenho algumas restrições. Ele pode usar no máximo 3 formas de pagamento e pelo menos 10% do pagamento tem que ser em dinheiro. Ou seja, ele pode pagar tudo em dinheiro, ou ele pode combinar o dinheiro com as outras formas de pagamento, desde que ele me dê 10% em dinheiro. Representar isso através dos outros gateways básicos ficaria muito complexo o meu fluxo. Aí, nesse caso, eu uso o gateway do complexo, que é o asterisco, para me dar essa informação e coloco essas regras nas minhas condições, nas minhas alternativas. Deu para entender? Ficou mais fácil agora com o exemplo? Bom, gostaram do vídeo? Gostaram das dicas? A gente ainda precisa, num próximo vídeo, falar sobre como é que eu uso esses gateways. Tem uma série de regrinhas, uma série de boas práticas, mas isso vai ficar para uma próxima conversa. Para hoje eu quero saber o que vocês acharam desse vídeo. Quem gostou, dá um like, se inscreve no canal para ser notificado, saber quando a gente publicar conteúdo novo. Clica no sininho, marca aqui os BPM Friends que tem que saber mais sobre Gateway. E se tiver alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara, me manda uma mensagem lá pelo Insta da Deca ou pelo Facebook da Deca que a gente esclarece. Tá bom? Obrigada e até semana que vem.